Fala, exalta, que ele exalta. Deixa eu sair aqui. Que ele exalta. O que foi, Márcia? Tá conseguindo me ver, vocês? Sim, tá tranquilo, pode dar Então, continuidade. tá bom. Tá gravado. Que ele exalta o poder. Mas nós precisamos entender que, assim como Paulo, Timóteo, Daniel, foram todos homens que os seus arquétipos foram trabalhados, foram moldados para o reino e na presença de Deus. Então, ela colocou aqui: o despertar da leoa fará você ver a incrível força e beleza que Deus concedeu a cada mulher. Servir a Deus com uma paixão renovada. É o que nós estamos precisando hoje. Servir a Deus com uma paixão renovada. Porque o que nós vimos hoje, que quase todo mundo, quando fala de vida espiritual e caminhar, é um desânimo. Não consegue ter essa disciplina. E Lisa Beverly, ela põe que convoca as mulheres que tome posse do poder que Deus lhe deu. O poder, Deus lhe deu o poder. E às vezes nós intimidamos e não acreditamos que tem um poder em nós. Mas Deus quer exaltar, Deus quer, com o poder dele, junto com o meu, a gente entender este controle através do Deus Espírito Santo. Ela também cita aqui uma autora, fala, como colaboradora da causa de Cristo, Lisa Beverly nos lembra de que o modelo feminino personifica o quê? Amor, esperança, alegria, ternura, sem sacrificar a coragem, a força e a confiança. Então, tem várias frases aqui muito fortes, né? Que outros autores, pessoas famosas já leram, né? Já leram o livro dela e colocou esses textos aqui para exaltar ela, né? Então, amém. Eu queria falar com vocês aqui que ontem eu estava estudando. Tá tudo bem? Tudo Aí bem. vocês abram aí depois, 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, meu Deus do céu, o que é isso? Segundo Timóteo, vocês estão ouvindo bem? Parece que está baixinho. Peraí. Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo sim, Ivanete, está tranquilo, tá tudo Então certo. vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 17. Depois vocês leem. Porque que nós vamos começar a ler esse livro, que nós vamos falar muito de força e de poder. Mas o que nós vamos enfrentar nessa jornada, porque é uma jornada de separação. O Senhor está nos chamando a jejuar, a orar, voltar à cultura do jejum. E no devocional e no jejum é onde nós entendemos essa proximidade de Deus, a chegar-vos a Deus. E também nós passamos por um processo da santificação, de matar o ego nosso. Então ele fala aqui, ó, eu até escrevi, nada estará perdido enquanto estivermos em busca. Nós estamos em busca através desse livro, sempre. Então que nós possamos entender que o buscar, o que é? Esse livro do despertar da leoa e o de buscar. É ajustar a minha mente, eu acho que eu já falei isso, mas isso é muito forte comigo. É ajustar a minha mente com a mente de Deus. É ajustar as minhas experiências que eu tenho, que vocês têm, em toda a esfera, ajustar com a vontade de Deus. Vocês lembram que sempre eu falo assim, Senhor, eu aprendi a falar isso. Pensa uma pessoa que gosta de viver a vontade dela. Eu quero viver a minha vontade. E eu comecei a orar aqui chorando. Falei, meu Deus, me deixe viver a tua vontade. Aleluia. Porque eu sei que cada um aqui é estudante, é empreendedora, tem uma vida secular. Às vezes a gente fala, não, isso aqui vai dar certo. Senhor, isso aqui vai dar certo, eu tenho certeza. Aí eu já orei, eu já jejuei.
Mas a gente não espera, isso é normal, é natural. E a gente vai entender com o despertar da leoa, quando ela está lá na savana, linda, maravilhosa, ela está lá assim, ó, descansando, preparada, mas respeitando o quê? As estações, os movimentos, a atmosfera. E nós vamos entender. Então, ajustar a minha mente com a mente de Deus, as minhas experiências em toda a área da minha vida com a de Deus, para que possamos viver a vontade dele. Nos livra, Senhor, nos deixa viver a tua vontade. Não viver a minha vontade. Porque se eu continuar caminhando agora como essa igreja moderna e vivendo a minha vontade, sem entender esta força, esse empoderamento, eu vou ser uma igreja impotente. Hoje eu entendo, quando a Márcia indicou esse livro, o Senhor falou muito aqui comigo, e eu chorando, falei, Senhor, fala, Senhor. O Senhor falou aí, ó, você não queria ser uma igreja potente? Você não queria ser com sangue no olho? Olha o caminho. Mas nós sabemos que vamos ser afrontadas. Mas Deus está moldando. Não moldou Saulo? Não moldou Saulo? Moldou Saulo para Paulo? Quem era Saulo? Todo mundo aqui já sabe, mas o Senhor pediu para repetir. Qual era o padrão de comportamento de Saulo? Um perseguidor, agressivo, intolerante, autossuficiente. Tem muito servo de Deus autossuficiente. E eu já falei para vocês que tem sim pessoas agressivas. Eu, nesse jeitinho manso aqui, se eu não tomar cuidado, eu sou agressiva. Eu sei que nós somos inteligentes, nós não vamos ser agressivas de, bom, né, de esmurrar ninguém, né? Mas aqui Paulo era agressivo de matar mesmo. Terrível. Alguém quer falar alguma coisa? O padrão de comportamento que despertou em Saulo, perseguidor, de matar mesmo, audacioso, resistente, rígido. Mas tinha um padrão ali, que ontem o senhor falou para mim, é muito profundo. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente vai falando, lendo o livro e trazendo a mensagem da palavra junto para linkar, para somar. O senhor falou, preste atenção, olha o padrão que Paulo tinha. Obediência, zeloso. Aí eu falando com a Emil, eu até esqueci onde eu anotei aqui, que o diabo, ele sabe quem é talentoso. Nós estamos lendo o livro de Daniel, né? É tanta coisa que você vai anotando. Aí eu pus aqui que o diabo sabe quem é talentoso. Depois eu olho onde eu anotei. Ele sabe qual é o seu potencial. E o diabo sabia que Saulo, com todos esses padrões de comportamento, esses arquétipos aqui, que era dentro da sombra, não vamos falar, né? Dentro da sombra, não era dentro da luz, era uma ferramenta, era uma marreta para destruir a igreja, destruir o povo, né, que estava no caminho. Mas ele tinha aqui, ó, esses padrões todos aqui, ó. Deus, eu até coloquei aqui, ó, que Deus, com o poder e a... Ai, deixa eu ver aqui, gente. Ontem eu estudei, mas se a gente não tomar cuidado, a gente quer passar tanta coisa que a gente fica assim apaixonado como que Deus está falando conosco o tempo todo e falando como que Paulo foi transformado. Paulo foi transformado, Saulo, olha aqui, todos esses arquétipos fortes dele, Paulo, o apóstolo Paulo, foi treinado, moderado por Deus, Espírito Santo. O homem era obediente, o homem tinha um arquétipo de obediência, e tudo isso aqui, o que tirou, Deus controlou, Deus trouxe a força dele. Eu ainda até coloquei aqui, ó, Saulo, as mãos que matavam, a partir daquele momento, passava a ser mãos que cura, que levava alívio às almas perdidas. Amém? Deus, Espírito Santo, precisa tocar na nossa faculdade intelectual, emocional e à vontade. A faculdade emocional, intelectual de Paulo foi transformada. Então, um homem obediente. E ele foi, nós temos aí ele sendo transformado para Paulo, e os arquétipos deles foram transformados, mas a partir de quando? De onde? Porque nós vamos ler esse livro, nós vamos estudar. E nós temos
padrões de comportamentos forte. Mas a partir de onde que tem que começar? Começou de Paulo aqui, ó, no intelecto. Saulo encontrou Jesus Cristo no caminho para Damasco e a sua faculdade intelectual foi regenerada. Deus falou comigo que a nossa faculdade intelectual tem que ser regenerada, pois o seu encontro com o Senhor trouxe a luz na mente. Vocês viram? Por que que a minha mente tem que ser ajustada com a mente de Deus? O encontro de Jesus, o encontro de Saulo com Jesus, a mente, a faculdade dele intelectual foi regenerada e o Senhor trouxe a luz à mente dele. E o que era interessante desse homem aqui, nesse padrão de comportamento, esse arquétipo aqui na sombra, nós podemos dizer que nele, aqui na escuridão, porque alguém que tem um padrão de comportamento de perseguir, de matar, ele entendia a voz de autoridade. Porque quando a luz veio e ele cegou, ele falou, essa voz é uma voz de autoridade. Olha o que Deus fez com este homem. Mas o diabo sabia do talento dele, dos recursos que ele tinha, da capacidade dele. Mas ele não ficou na mão do diabo, porque ele reconheceu a voz de autoridade. E nesse encontro, Deus regenerou, né? Deus regenerou o intelecto dele, a vontade dele, a faculdade emocional dele. Amém? Então, é nesses encontros que nós estamos tendo. E às vezes nós falamos assim, mas nós já somos crentes há tanto tempo, mas hoje eu quero ter um encontro com Jesus. Em nome de Jesus, o nome que foi dado a ele, o nome sobre todo nome. Porque Saulo, ele reconheceu a voz de autoridade quando Deus falou com ele. E nesta manhã, que os nossos ouvidos, em nome de Jesus, sejam treinados para que venhamos reconhecer a voz de autoridade que Deus está falando conosco através deste livro, através da palavra dele. Então, que nesta manhã, a nossa faculdade intelectual, a nossa faculdade emocional, a nossa vontade seja regenerada. Amém? Amém? E depois vem Paulo, já transformado, né? Com o poder de Deus Espírito Santo, os padrões de comportamento foram alinhados com a do reino. Esse homem tão poderoso, ele começa a influenciar Timóteo. Aí vocês estão entendendo o segredo do segredo, porque o Senhor quer que nós entendamos esse despertar da leoa, porque a Susana vai influenciar outras mulheres. A Susana, em nome de Jesus, vai levantar outras mulheres. A Cristina também, da mesma forma. A Renata Maria. A Renata, todas, a Sejane, aonde ela estiver, a irmã Alessandra, a Raunilta, Raunita e outros que estão aí, que a Márcia depois vai lembrar o nome. É este o propósito. Porque depois Paulo escreve uma carta para Timóteo e Paulo estava observando Timóteo. E falou assim, meu filho, olha só o que ele fala. Ele começa a observar, eu já tinha até falado isso numa pregação, e nós temos que ler e entender como que Paulo falava. Ele escreveu uma carta para o seu filho na fé e falou, querido Timóteo, está seguindo todos os meus ensinamentos? Nossa, meu querido filho, até a minha maneira de agir. Quando era Saulo, ninguém queria copiar. Todo mundo corria, porque os arquétipos e os padrões de comportamento daquele homem era na sombra, era na escuridão. Agora, os arquétipos, os padrões de comportamento do apóstolo Paulo, que está nos influenciando até hoje, é referência. Até nessas grandes empresas onde eu já trabalhei, eles trazem o estudo de Paulo, que foi o único homem que foi transformado em dias e não alterou, não mudou. E foi um potencial que o diabo sabia que ele tinha um grande potencial, que vocês sabem como que era o intelecto desse homem, e Deus falou, venha para cá, porque eu vou exaltar o seu poder,
o seu conhecimento, a sua força, e vou controlar esse temperamento seu através do Deus Espírito Santo. E Paulo ficou tão surpreso que eu acho que é isso que vocês vão, depois que terminar esse livro, e vocês vão influenciar outras mulheres, outros homens, outras famílias, vocês vão falar, uau, nossa, vocês estão me copiando, vocês estão seguindo os meus ensinamentos? Até a minha maneira de agir, Timóteo seguia até a maneira de agir de Paulo. E também Timóteo entendeu o que era viver no propósito. E quando eu estudando com a Emilva, nós estamos no livro de Daniel, mostra que Daniel, desde jovem, que ele resolveu agradar a Deus, e até chegar naquele rei onde ele foi abusado e pegou alguns equipamentos, acessórios lá do templo, que eles roubou e começou lá na orgia e beber na festa, e escreveu lá na parede, Daniel estava esquecido, mas o Senhor fala, presta atenção no que eu quero de vocês. Porque Timóteo, que sabia quem eram os mestres da fé, Timóteo não alterou o seu comportamento para seguir Jesus. E lá estavam momentos difíceis de perseguição para destruir e matar o povo de Deus. E na vida de Daniel não mudava. E Daniel, de jovem até mais velho, o seu filha, Daniel continuou sendo o mesmo na minha presença. Continuou vivendo o propósito e agradando, me agradando. Então, é isso que o Senhor deseja que nós venhamos entender. A Suzana, a Cristina, Emilva, cada uma que está aí, Renata, sabe, vocês, mulheres, outras pessoas que nós vamos ensinar, elas precisam entender com clareza o que é viver no propósito. E Timóteo, ele viu que Paulo estava no caminho e vivia o propósito. E ele empenhava em quê? É o que Deus está nos chamando. Qual era o grande empenho que Paulo tinha? Em combater, empenhado a fundo no combate pela fé, mas tudo com prudência e moderação. Então, Timóteo sabia quem foram os seus mestres na fé cristã. Então, eu encerro aqui, nós vamos orar. Então, Timóteo ajustou a mente dele em Deus e teve a mentalidade transformada no caos. Olha só, tem que estar linkando. Vocês viram que Daniel resolveu agradar a Deus. Eu estou trazendo muito o livro de Daniel, porque eu estou lendo com a Emilva e Deus está revelando os mistérios para nós dentro do livro de Daniel, e é sobre comportamento. E Daniel estava no caos. Pensa arrancar você da sua pátria. Pensa arrancar você e você está sujeito a morrer lá, porque você sabe quando invade um país, sitia um país, e Daniel era da família nobre. E nós somos de qual família? Nós fazemos parte da nobreza, da família real de Deus. E o que o diabo deseja fazer conosco? Matar. Mas Deus nos poupa. Deus nos salvou hoje, assim como salvou Daniel. Mas Daniel estava vivendo numa maneira desconfortável. Mas a mente de Daniel, oh, glória, aleluia, foi ajustada com a mente de Deus. As experiências, o caos foi ajustada no propósito de Deus. E Timóteo também estava vivendo terríveis ali de perseguição, que nós sabemos, nós já estudamos, aprofundamos como estava a atmosfera e o cenário do início da igreja. Mas ele ajustou a mente dele, a mentalidade dele foi transformada no caos. Por isso que nós vamos ler esse livro, porque a nossa mente tem que ser ajustada com a mente de Deus, é uma mente de Cristo, e a nossa mente precisa ser transformada no que vai acontecer no caos, no dia ruim. A palavra e a promessa é: Deus não abandona os que procura, os que buscam a sua ajuda. Então, nós vamos hoje, ou amanhã, estar em lugares selvagens, é o que nós vamos aprender aqui no Despertar da Leoa. O Senhor está nos chamando para o Despertar da Leoa, porque nós vamos estar em lugares selvagens. Nós vamos estar no deserto. Então, nós vamos falar: nada está perdido, porque estamos em busca. E aquele que busca vai encontrar. Aquele que busca, aquele que entende, nós já aprendemos isso, o princípio da reciprocidade, achegai-vos a Deus,
e ele vai chegar até nós. Aquele, como diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que pertence somente a mim, em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos. Tem momento que eu tenho certeza que nós vivemos uma guerra entre nós mesmos. Nós não conseguimos alcançar esse sentimento de pertencimento. E em nome de Jesus, que o Deus Espírito Santo traga agora esse sentimento forte de pertencimento, que nós pertencemos a Ti. Porque em 2 Crônicas 7,14 fala: se vocês pertencem a mim, ao meu povo, se humilhar, se arrepender, se converter dos teus pecados, aí sim, me buscar. Em outra versão fala me buscar. Aí sim eu ouvirei a oração deste lugar. Sararei a sua terra, sararei a sua mentalidade, o seu intelectual, a sua vontade, as suas emoções, e farei o seu país progredir, farei você progredir espiritualmente, farei você progredir em toda a esfera da sua vida. A promessa é essa para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E terça-feira que vem nós começamos a nossa leitura. Não, nós começamos a leitura essa semana e vamos falar aí dos 2 capítulos. Aí tem o hábito, eu sempre faço isso, pega um lápis e vai anotando os pontos relevantes, porque você vai ter a oportunidade de falar um pouco. Amém? E o projeto de sábado vai ficar de pé. Eu estou estudando um horário, já falei com a Vandilma e a Sejane, porque elas não poderão participar conosco. Então, Paulo nos ensina o que tem em nós temos que transferir, nós temos que compartilhar. Então, o Senhor vai revelar, como falou para Daniel, o Deus que explica mistérios do céu. Deus vai revelar, explicar mistérios para nós, através desse livro. Então, fica atenta, você lê uma lauda, pega um lápis e fala, olha o que eu observei, vou falar isso aqui com as meninas, vou falar isso aqui no devocional. E sábado eu estarei novamente para aquelas que não podem estar aqui e discutir sobre a leitura. Mas está aberto, vai estar no Zoom, quem desejar participar sábado, mas estaremos aqui também na terça-feira. Vamos lá? Muito obrigada, muito obrigada. Esteja jejuando, orando, porque Deus tem segredo para contar para nós. Eu estava na igreja sábado e a mesma fala que nós estudamos aqui usou a boca do pastor Oliveira. Vocês lembram? Quer ter autoridade? Intimidade gera autoridade. Quer que Deus conta segredo no seu ouvido? Segredo é no momento de intimidade. Deus quer contar segredos para nós nesses últimos dias. Deus quer levantar nós com igreja, sim, com os dons, porque na hora que eu entender do buscar os dons, aonde eu vou ver o poder de Deus se manifestar entre nós. Márcia, com você. Meninas, bom dia. A bênção é para hoje. Existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os dias. Pode Amém. falar. Pode ficar com você. Glória a Deus. Deus, ele realmente tem falado aos nossos corações. No domingo de manhã também conversamos na escola bíblica dominical sobre a autoridade, né? A intimidade gera obediência, obediência gera autoridade, né? Então, assim, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem desejo de obedecê-lo. E quando a gente obedece, a gente tem autoridade, porque o pecado faz separação entre Deus e nós, né? Então, se nós estamos tendo uma vida impecável, a gente tem autoridade. Onde a gente chega, os demônios têm que correr, né? Verdade. E essa autoridade, essa intimidade, essa obediência, ela é tudo gerada no descansar, no desacelerar, porque aí a gente começa a ser sensível, né, à voz de Cristo. A gente começa a discernir as vozes quando a gente desacelera, porque nesse desespero pelas coisas terrenas, a gente vai ficando insensível à voz do Espírito Santo, porque a gente está com foco em buscar, em adquirir, em projetar, em conquistar, e não é pecado
que fique bem claro que nada disso é pecado, mas se a gente foca nisso, são embaraços. E os embaraços tiram da gente essa sensibilidade, porque a gente vai estar focado em se desembaraçar, não é? Quando o animal ele é pegado por uma rede, ele fica se debatendo, tentando tirar aquela rede de cima dele. E assim somos nós. A gente fica tão embaraçado que a gente esquece, não consegue ouvir a voz de Deus, né? Então, que nós possamos pedir a Deus que venha tirar de nós os embaraços, que venha nos guardar dos embaraços, do laço do passarinheiro, para que a gente tenha esse poder do descansar e ser sensível à voz do Espírito Santo e ter a autoridade, né, que vem do alto, né? Verdade. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Gente, Márcia, desculpa aí pegar um gancho da sua fala que eu estou lembrando aqui. Porque o que é vendido lá fora, o arquétipo da leoa, é que ela é independente. Ela faz, sim, muito bom. Mas nós temos que nos humilhar diante de Deus e falar: eu sou dependente desse Deus. Na hora que fazer o que a Márcia falou. Porque hoje nós vamos executar tantas coisas durante o dia, mas nós entendemos o que é vendido aí a ideia lá fora, que o arquétipo da leoa ser independente, ela é empoderada, ela faz. Mas calma, dependa primeiro dele. Vá até ele. Então, nós temos que muitas coisas ser trabalhado, porque tem a cultura do mundo querendo ser trabalhado nesses arquétipos da leoa para distanciar nós de Deus e de intimidade com ele também. Era isso, a, desculpa, se não eu esqueço. a leoa, ela só tem esse poder, como diz a Ivaneide, o empoderamento, porque ela está debaixo da sombra e autoridade do leão. Oh, glória. Se ela não pode sair de perto do leão, porque é o leão que protege. O simples rugir do leão já põe para correr muitos outros animais que podem acabar com o bando, né? Então, ela caça, elas fazem tudo, mas porque o leão dá autoridade para elas, né? Então, a gente tem que estar com o nosso leão da tribo de Judá. Em Ai, nome gente, de vai Jesus. ser incrível. A gente estudar junto esse livro vai ser maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor em rápidas palavras, porque falta um minuto. Deus, obrigada por essa reunião, obrigada pelas tuas filhas, Pai. Essas leoas que têm se levantado, que têm se colocado de pé para enfrentar as adversidades, papai, da vida, Em nome de debaixo Jesus. da tua autoridade, debaixo da tua proteção, Senhor Em Jesus. nome de Jesus. É nessa proteção que podemos dizer que somos mais do que vencedoras. Sim, E eu Pai, te sim. agradeço por isso, em nome de Glória. Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Então, Deus Um abraço abençoe a cada forte. um abraço. E até terça-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Amém.